O Senado realiza, na próxima terça-feira, uma sessão de debate sobre a reforma tributária com todos os governadores. A medida eleita como prioritária, tanto pelo governo quanto pelos parlamentares, foi aprovada pela Câmara dos Deputados no início de julho. Agora tramita no Senado, onde a influência dos governadores é tradicionalmente mais forte. Nós vamos conversar com o vice-presidente de mercado da Becomex, Gersoni Souza. Bom dia, Gersoni, obrigado por estar aqui conosco. Eu quero perguntar para você o seguinte: qual é a perspectiva de mudanças efetivas, não é, no texto lá no Senado, com base nesse pleito, ou nesses pleitos, já que são vários, que têm sido feitos pelos governadores? A gente sabe que não há um contentamento muito grande com o que passou pela Câmara, e aí agora a tentativa de reverter isso no Senado. O que deverá mudar com base no pedido dos governadores? Bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Carlos Aros. Bom dia, Paula Nobre. É um prazer estar com vocês aqui no Jornal da Manhã. O cobertor é curto, né, Aros, para tantas demandas envolvendo aí todos os estados, mais o Distrito Federal. A gente sabe que a partir do momento que uma reforma centraliza o recolhimento de receita do país todo através da unificação dos impostos, tira um pouco digamos assim, da flexibilidade que os estados têm atualmente em relação ao recolhimento de ICMS. E hoje existem várias medidas, digamos assim, vários incentivos estaduais, né, que têm uma legislação específica tratando disso. E agora, cada governador, cada estado tem aí as suas demandas, digamos assim, em relação à divisão dessa receita, né? Então, o que está em debate agora nessa próxima reunião com os governadores na terça é exatamente um pleito, né, de que os estados tivessem uma autonomia para a criação de algum imposto adicional, né? O que seria, digamos assim, a gente brinca aqui, a nossa jabuticaba brasileira em relação ao nosso IVA. Nós estamos falando aqui da criação de uma reforma no Brasil, onde mais de 170 países no mundo, né, já adotam essa metodologia de tributação. E a partir do momento que a gente começa a criar esses artifícios de flexibilidade que podem trazer, na verdade, um aumento efetivo de imposto para o cidadão brasileiro, a gente fere esses princípios, né? Então, o que se espera, Aros, Nobre, é que haja um consenso, né, político, né, e que se olhe, até aproveitando aí a conversa anterior de vocês, se olhe para um projeto de governo, de Estado de longo prazo, né, para o país, né, com limitações de tributação, e que a gente possa efetivamente dar transparência na tributação, possa dar eficiência, né, ao modelo brasileiro, para que a gente tenha mais investimentos necessários aí, como, por exemplo, esse do saneamento que vocês acabaram de comentar. Que é isso que realmente nós brasileiros precisamos, né, Gersoni? Agora, a pergunta que todo mundo se faz é se essa proposta, nesse texto, do jeito que ela está, mesmo que haja mudanças aí nos próximos meses, até o dia 4 de outubro, né, que será, enfim, essa proposta entra ali em vigor, vamos dizer assim. Essa proposta, ela simplifica mesmo os impostos, assim como nós brasileiros precisamos na sua avaliação, ou na sua análise é ao contrário? A proposta, a PEC 45, ela realmente simplifica, a partir do momento que ela unifica, Nobre, todo o recolhimento dos impostos. Hoje, o custo Brasil para gerir essa tributação, ele é um custo muito alto, tanto por parte do governo, que a gente cobra muito, né, em termos de reduzir o custo do Estado, quanto por parte do empresariado, que precisa fazer altos investimentos para gerir essa tributação, investimentos esses em tecnologia, em pessoas, para exatamente garantir que ele fique em compliance, né, um termo técnico aqui, mas que ele fique de acordo com a legislação, com aquilo que a legislação pede. Então, o que se espera é que, a partir dessa PEC 45, com os textos base, que ela não sofra, digamos assim, tantas deturpações em relação ao modelo inicialmente previsto, né, que a gente elimine, principalmente, essas adições, né, com todas essas questões que podem efetivamente criar válvulas de escape para a geração de novos impostos, para aumento, né, e a partir daí o aumento da carga tributária. O que se espera a partir do texto base é que se tenha uma carga tributária por ordem de 25%, né, e a partir do momento que começam a haver principalmente
as exceções, né, exceções por segmento, exceções por estado, isso tudo, na verdade, a gente reduz o imposto de um lado, mas alguém vai ter que pagar a conta, porque no final do dia, né, o bolso do governo é um só, né? Então, se alguém vai pagar menos, é porque em outro setor, outra área econômica, ela vai acabar tendo um imposto maior. Se espera que haja um consenso, que haja um efeito teto, né, que é uma das propostas que está na mesa, que se cria um teto geral para isso, para que a gente não tenha efetivamente no final do dia um imposto previsto agora que a qualquer momento possa sofrer mudanças e impactar o dia a dia da vida do brasileiro. O Kobayashi está conosco e vai participar também dessa nossa conversa, fazendo uma pergunta para o Gersoni. Diga, Koba. Gersoni, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. A minha pergunta é sobre como ficará, na sua expectativa, a situação do setor de serviços na reforma tributária, nos debates e nas possíveis alterações que teremos no Senado Federal. Porque tão logo foi enviado ao Senado, as entidades representativas do setor de serviços começaram a se movimentar para que haja algum benefício a esse setor, justamente porque, em que pese pagar o mesmo imposto do setor de comércio, por exemplo, não tem os mesmos benefícios, né? Eles pagam a mesma coisa, mas não tem o cashback, o crédito daquele que compra algo e vende, porque o setor de serviços geralmente vende intelecto, experiência, expertise e não teria esse mesmo benefício. Está aí porque os médicos, os advogados, os engenheiros estão todos lá no Senado Federal tentando algum tipo de benefício para equiparar, equalizar essa situação. Você tem alguma expectativa sobre essa possibilidade de mudança no Senado Federal? Bom dia, Kobayashi. Obrigado aí pela sua pergunta. O setor de serviços realmente será o mais impactado aí por todo o texto da nova reforma. O que ocorre assim, quando essa legislação atual que nós temos hoje foi criada, nós tínhamos um país que estava iniciando a industrialização, né? Era um país basicamente industrial, né? Onde o efeito serviço era muito pequeno em relação à proporção do PIB. Nós tivemos ano passado aí um PIB de quase 10 trilhões, onde quase 60% dessa movimentação financeira, ela veio da área de serviços. Então, a representatividade hoje da movimentação de serviços em relação à economia brasileira, ela é muito alta. Então, o que a reforma busca é exatamente dar essa aderência de tributação, distribuindo melhor nessas camadas, né, de geração econômica hoje no país. Lógico, em proporção à tributação que existe hoje de serviços no Brasil, com certeza o setor será o mais impactado. O que se espera é que se crie mecanismos para que isso não fira a geração de empregos, Kobayashi, que é um dos pontos mais preocupantes hoje, porque o setor de serviços hoje é um dos que mais emprega, e talvez o que mais empregue no país, né? Então, o que nós não podemos aqui popularmente dizendo, matar a nossa galinha dos ovos de ouro aqui, né? Então, se você tem um setor que emprega bastante, e que é um setor que investe muito também, como você bem citou, a área de tecnologia, essas áreas são hoje grandes geradores e que podem exatamente se tornarem grandes alavancas, né, para o Brasil lá na frente, cada vez mais com investimento em educação e que isso traga mais inovação para o país. Nós não podemos matar essa galinha dos ovos de ouro aqui. Nós temos que equilibrar exatamente essa tributação, garantir, sim, que todos paguem seus impostos, porque isso é justo, né, em termos de modelo, mas que haja um equilíbrio efetivo na linha do tempo para que não sobrecarregue nenhum setor. E aí, Kobayashi, vem muito essa questão das exceções, né, que são esses pontos que, principalmente agora, os governadores estão buscando, né, em relação a criar esses gatilhos adicionais. Então, cada vez que alguém busca um gatilho adicional em termos de legislação, vai sobrecarregar alguém. Não, quem seria esse alguém? Ou todo mundo tem exceção, ou ninguém deveria ter exceção para que a tributação fosse justa em todas as camadas. É isso que se espera para que não haja sobrecarga tributária em nenhum setor, penalizando, como você bem citou aí, o setor de serviços. Deixa eu agradecer o vice-presidente de mercado da Becomex, Gersoni Souza, que esteve conosco aqui no Jornal da Manhã discutindo a reforma tributária. Gersoni, obrigado, um ótimo final de semana. Obrigado, Aros, obrigado, Nobre, obrigado, Kobayashi. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.